Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar então mais um dia de estudo da Gênese de Allan Kardec, do Gênesis bíblico. E para dar início ao estudo de hoje, a nossa irmã Marli vai fazer a prece inicial por todos nós. Boa tarde a todos. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estudo, né? E que nós continuemos firmes aí a cada dia no estudo. Vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, em agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marli. Nada. Gente, nós vamos continuando aqui então, primeiramente com a Gênese, né, que nós não fizemos aí na semana passada. Nós vamos fazer então 20 minutos da Gênese e depois o nosso Gênesis. Talvez um pouquinho menos aqui da Gênese para dar tempo da gente ver o Gênesis. Nós estamos estudando o capítulo 2, que fala para nós sobre Deus, e estamos vendo especificamente os caracteres da perfeição. Então, são algumas características de Deus que nós fundamentamos e determinamos, e através dessas características nós temos aí então uma base mais sólida para seguirmos com a doutrina espírita. A última característica que nós vimos é que Deus é eterno. E hoje nós vamos ver outra muito importante, que é a 11. Deus é imutável. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, pessoal. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Esse caractere da perfeição, essa característica da divindade, então, né, de Deus, ela é muito importante e ela vem de um raciocínio lógico que passa pelos outros caracteres da perfeição que nós já estudamos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Deus é eterno, que ele não teve início e nem fim, significa que Deus não teve um processo evolutivo assim de transformação. Desde que o mundo é mundo, ele é Deus e vai continuar sendo. E nunca vai mudar. Deus mudar implica em duas coisas. Ou ele vai mudar para melhor, ou ele vai mudar para pior. O segundo é muito menos aceitável, a gente falar que Deus vai mudar para pior, ou seja, que ele vai piorar, né? Então Deus perderia ali a sua característica de bondade, de inteligência suprema. Tudo que nele é elevado ao infinito, se de alguma forma ele piorar, ele deixa de ser Deus. E o outro ponto também, podemos dizer assim, Deus vai melhorar mais do que ele já é. Aí significa então que a bondade, a pureza, a inteligência dele ainda não era infinita. E aí a gente fica preso então nos outros atributos que já foram falados. Por exemplo, que Deus é a inteligência suprema. Se em algum momento ele melhorar, é porque aquela inteligência então não era ainda a suprema. Então, gente, os caracteres da perfeição, eles vão se alimentando uns aos outros, tá? E esse de Deus imutável implica também em
outra característica que é a lei de Deus também é imutável. Da mesma forma que nós raciocinamos nos outros dias de estudo aí, que reconhece a causa, né, pelo efeito, ou seja, se nós estamos vendo efeitos inteligentes, um universo que tem as suas leis que estão ali há bilhões de anos da mesma forma, as leis da natureza que não mudam, né, e que são estáveis, a gente faz um raciocínio reverso de que então o Criador também é imutável. Né? Se a gente for pensar, um efeito inteligente tem causa inteligente, a gente pode fazer o mesmo raciocínio. Aí quase um raciocínio lógico. Um efeito permanente ou que não muda, ele também vem de uma causa que não muda. Só que o raciocínio aqui é, na verdade, ao contrário. Se Deus é imutável, é porque as leis que ele cria também são imutáveis. Não é um raciocínio ao contrário, mas a gente muda o ponto, né, de partida, de reflexão. E essa lei de Deus ser imutável, ela também está totalmente ligada com os caracteres da perfeição. Porque se essa lei, em algum momento, ela mudasse e ela fosse aplicada, vamos supor que a lei de Deus melhore, e ela foi aplicada para os nossos antepassados, por exemplo. Quer dizer que então as pessoas que viveram antes de nós estavam submetidas a uma lei pior. E aí Deus não seria infinitamente justo. Entendem? Então, se a lei de Deus piorasse agora, né, a gente estaria submetido a uma lei pior do que a daqueles que viveram antes de nós. E aí Deus estaria sendo injusto conosco. Então, chega a ser bonito, né, a maneira que é trazida para nós aí esses caracteres da perfeição e como que uns vão alimentando os outros, né? E como eu disse, aqui na Gênese, o convite para nós é de nós aprofundarmos ainda mais nesses mesmos conceitos que já foram trazidos lá no Livro dos Espíritos. Então aqui a gente já tem uma bagagem que vai ajudar a gente a seguir entendendo, interpretando, entendendo melhor esses caracteres da perfeição. E quanto mais a gente entende melhor, mais a gente consegue ter uma fé raciocinada e uma fé em Deus mais sustentada. Dona Silvia? É por isso que em qualquer religião a lei de Deus é a mesma, né? O que modifica não é a lei de Deus. O que modifica somos como nós estamos interpretando, que muitas vezes eu fico pensando, eu no catolicismo, eu ficava assim, meu Deus, não tem lógica de isso estar certo, porque não fazia sentido mesmo, entendeu? Aquilo ali no livro Céu e Inferno, e a gente tem uma visão disso que você está falando aí, que a lei de Deus é a mesma em qualquer lugar, em qualquer planeta, em qualquer lugar que você for. Só que o nosso pensamento e o nosso entendimento é que vai se modificando. Né? Igual no Espiritismo, à medida que a gente vai estudando, você vai simplificando essa história mesmo que a gente está fazendo aí de Caim e Abel. Gente, nossa senhora, com o estudo a gente tem uma visão de tanta coisa, né? Então essa é a diferença, né? Eu acredito. Sim, Dona Silvia. É importante esse comentário da senhora também, porque traz essa característica aí das religiões, né? Que eu não me atentei aqui de lembrar disso também. Que a gente sempre comenta, né? Que os caminhos para chegar até Deus, eles podem ser diferentes, né? Que Deus é um só, né? Que todos nós somos filhos dele. E esses caminhos aí que a gente chama de religião, né? Na verdade, isso parte da misericórdia divina, né? De deixar ali para nós possibilidades, né? De acordo com a nossa evolução, para que nós
consigamos entender Deus de alguma forma, né? E a gente percebe até que, já discutimos isso aqui, né? Que Kardec traz para nós que a tendência futura não é que todas as religiões sejam espíritas, mas que sejam espiritualistas. Então significa que no futuro também ainda terão outras religiões, mas aquele pensamento religioso vai evoluir para entender melhor a lei de Deus, que, como Dona Silvia diz, é a mesma, né? Independente também das religiões. E aí, né, a gente fala aí das religiões cristãs, né? Do catolicismo, do protestantismo, nós no espiritismo, todas as religiões que creem em Jesus Cristo, né? É muito mais fácil da gente ver através dessas religiões, porque os princípios cristãos são os mesmos, mas até quando a gente expande para outras religiões, religiões de matriz africana, né, na Umbanda, no Candomblé, se a gente vai para o islamismo, se a gente vai para o budismo, hinduísmo, todas as religiões, elas de alguma forma vão nos direcionar e nos conduzir para o caminho de Deus, que pode ter nomes diferentes, mas são nomes que nós damos. Ô, Mas... Tiago, Oi, Eliana. então, eu até essa pergunta que a dona Silvia te fez aí, até dei uma pesquisadinha, né, para ver se haveria uma opinião diferenciada, né, dessa que nós temos, que Deus é imutável. Na verdade, não. É mesmo aí no islamismo, budismo, nessas outras religiões aí, cristianismo, espiritismo, há esse sentimento de que Deus é imutável em todas elas. Mas, igual você falou, algumas variações assim, de acordo com a misericórdia de Deus, por exemplo, de acordo com os nossos pedidos, né? Há essa mudança aí de acordo com a misericórdia de Deus para conosco, acho que do entendimento da gente, né? Eu li assim, agora rapidamente, e o que eu entendi foi isso, né? Que realmente é imutável, mas igual a Dona Silvia falou, depende um pouco da interpretação que cada religião dá, é isso? Isso, e é... Oi. Eliana, Tiago, eu entendi, assim, até concordo com as meninas. Só que eu coloco um adendo aí, porque muitas vezes, até na própria doutrina espírita, eu já me peguei com algumas pessoas questionando essa questão de Deus, e dentro do conhecimento espírita, a pessoa também tem um entendimento completamente diferenciado, né? Então, eu acho assim, a religião em si é aquela que a gente consegue absorver o evangelho. É o que eu entendo. Inclusive, até eu tive esse entendimento assim, através de uma palestra que o próprio Robson falou. Porque muitas vezes a gente lê o evangelho, escuta o evangelho, qualquer que seja a doutrina, entende do jeito da gente, acha que o jeito da gente é dessa mesmo. O que a Eliana falou mais acima aí é muito verídico. Muitas vezes não é nem a religião, é o entendimento que a gente tem sobre o que a gente lê e não acredita. Se eu estiver um pouco equivocado, você me diz, mas eu tenho esse pensamento comigo. É isso aí, é isso mesmo. O evangelho também é o mesmo raciocínio, né? A gente já comentou aqui que o evangelho é muito bonito, porque nós mesmos, né, gente, quando a gente faz um estudo, quem participa dos estudos de evangelho aí é prova disso, quando repete o estudo, anos depois, ou meses depois, ou no nosso próprio culto no lar, quando sai um texto que já saiu antes, a gente percebe coisas diferentes, né? Então, é muito mais nós. Então, olha só que diferença interessante. Deus é imutável, nós não. Nós estamos evoluindo. E é por isso que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai acreditando mais, entendendo mais esse conceito de Deus. A fé vai ficando mais sustentada, vai ficando mais raciocinada. Agora, sobre o que você falou aí, Marilene, de até no espiritismo, né, ter gente que pensa diferente, eu acho que aí a gente precisa só ter um certo cuidado, porque assim, a gente pode pensar diferente, mas quando a gente traz isso aqui, ó, no Livro dos Espíritos, por exemplo, que é no primeiro capítulo, isso aqui é uma definição, tá? Então, assim, às vezes, né, a pessoa está no espiritismo,
ainda não leu o Livro dos Espíritos, ainda não leu a Gênese, ou ainda não entendeu o conceito, tá? Mas isso aqui é como se fosse a base. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela está no Espiritismo, mas o Espiritismo ainda não está condensado nela, porque isso aqui é é a nossa base para continuar, né, no Espiritismo. Não tem, isso aqui, o que eu quero dizer? Esses conceitos aqui não tem como mudar. A pessoa pode pensar diferente. Mas, por exemplo, se a gente escuta isso aqui diferente, vamos supor uma palestra. Eu estou fazendo uma palestra e falo que Deus muda, que eu não concordo, que ele é imutável. Aí talvez eu tenha que rever meus conceitos e estudar mais para dar a palestra. Entendeu? Se eu falar assim, eu acho que Deus vai evoluir ainda, eu estou indo contra um conceito da doutrina espírita. Eu tenho o direito de pensar diferente, só que quando a gente defronta com situações assim, com muito cuidado, né, com muita caridade, a gente deve até instruir mesmo a pessoa, indicar a leitura, né, porque isso vai ajudar ela a entender melhor o espiritismo. E se ela entrou no espiritismo, não é por acaso, né, é para ela ter essa oportunidade. E aí, claro, né, eu não tô julgando ninguém, é só um adendo mesmo, até para nós, porque às vezes a gente está na casa espírita, está chegando alguém, né, novo e tem dificuldade, né? Eu imagino que essa confusão é mais para quem é mais novo, né, no, no espiritismo, e aí essa pessoa pode não compreender e é um papel nosso até ajudar. Deixa eu só permitir a entrada de alguém. Mesmo. Boa tarde, Romualdo. Boa tarde, seja bem-vindo aí no nosso estudo. Primeira vez que eu vejo o nome aqui. Pode falar, Marília. Eliane, você consegue só desligar o microfone para nós? Tá dando uma interferência aqui. Claro. Só um minutinho. Na verdade, eu fiz essa conclusão aí através de uma fala de o marido da minha sobrinha, que uma vez a gente estava conversando, e ele falou assim para mim, ele não tem uma religião definida ainda, mas como ele estava passando por certos desafios no relacionamento dele, ele começou a frequentar a igreja evangélica junto à esposa, né, para ver se ia ter uma reconciliação mais viável. Aí ele pegou e foi com ela, e logo em seguida teve um problema com o filho e foi fazer um tratamento espiritual numa casa espírita. Uhum. E, por incrível que pareça, ele relatou para mim que ele teve nessa igreja evangélica e a parábola da noite era do óbvio da viúva. Ele Uhum. ouviu a contextualização do pastor e na outra vez que ele foi, ele estava na igreja, aliás, na doutrina espírita, e também teve o mesmo conceito da parábola do óbvio da viúva. E quando ele foi na igreja de forma aleatória, incrível, parece que era um chamamento para ele. Ele ouviu a mesma palestra. Uhum. E ele chegou ao consenso que são segmentos religiosos diferentes, mas que deu numa visão de amor e caridade, que é o que eu acho que muitas pessoas que ouvem essa palestra têm no primeiro momento, esse pensamento, né? Aí ele falou assim, tia, deixa eu falar assim, ó, eu acho que as religiões são diferentes, mas parece que é tudo igual. Então, por isso que eu cheguei a pensar que depende, igual você falou aí, da capacidade de entendimento de cada pessoa, não é isso? Sim, aí sim, né? Essa situação, beleza. É porque da primeira vez que você comentou, eu achei que fosse alguém na doutrina espírita. Alguém na doutrina Não, espírita. sim, não. Esse primeiro caso que eu relatei realmente era alguém na doutrina espírita. Inclusive, a gente estava numa reunião de quarta-feira de estudo, contextualizando sobre a vida de Jesus e sobre, no primeiro momento, a gente estava realmente lendo nós começamos por essa pergunta, o que Deus é e tal, fomos falando. E essa pessoa, já na doutrina espírita há algum tempo, não assim muito antiga, mas ela teve essa infelicidade de questionar, mas como assim? Como surgiu Deus? E ver aqueles questionamentos. E eu cheguei assim na sua fala a entender que realmente, se a pessoa fez esse questionamento, chegou a esse entendimento, que ela ainda não tinha conhecimento
do Livro dos Espíritos, porque por mais que a pessoa seja leiga, essa curiosidade de saber o que existiu antes de Deus é uma coisa assim inadmissível, porque quando fala Deus já tem todos esses atributos, obviamente foi ele que criou, né? E quem cria não tem ninguém antes de você, não é isso? Isso, e a primeira questão, né, do Livro dos Espíritos é que Deus é a causa primeira, então antes dele não tem nada, né? Aí sim. E aí, né, gente, complementando, em situações dessas, Ô, Tiago, Oi, Eliana. deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, porque eu li e não entendi direito, para você me explicar. Essa parte aqui, tá vendo? No budismo, embora não tenha um conceito de Deus no sentido teísta, a impermanência é um princípio central, porque contrasta com a ideia de um ser imutável. Deus no sentido teísta, não entendi, sinceramente. Quando a gente fala aí no sentido teísta, eu estava até falando isso com os meninos lá na mocidade, é exatamente essa divindade imutável, superior e criadora de tudo. É porque no budismo eles acreditam que o Buda evoluiu, né, de um espírito humano, que era o Siddhartha Gautama. Ele atingiu um estado de evolução que eles chamam de nirvana, e aí ele é tido como Deus da religião, mas vindo de um homem, e não um Deus causa primária e imutável, igual a gente está falando aqui. Eu citei o budismo também como religião, né? E mesmo ela não sendo teísta, os princípios também de alguma forma conduzem a Deus, né? A esse Deus que a gente está falando. Mas de fato, é, o sentido, né? O Deus para eles lá era como se fosse como se já existisse as coisas, né? E esse e essa alma abençoada aí que eles chamam de Buda fosse a representação máxima. Beleza? Ah, sim, porque Buda era um ser humano, né? E aí o nosso Deus é vindo de um espírito, é isso? A gente nem pode falar que o nosso é vindo de um espírito, né? A gente só pode falar, Ele é um espírito superior, né? não, ele não é um espírito. Ele é Deus, só. É É porque causa tem um primária, é causa primária. certo, Por que entendi. que ele não pode Mas ser um espírito, Eliano? Porque lá no livro dos Espíritos fala para nós que os três elementos gerais do universo é Deus, Espírito e matéria. Então, as três coisas são diferentes. Ele não é nem espírito e nem matéria. O que que ele é? É Deus. entendi. A gente não sabe, né? Muito boa essa discussão, né, pessoal? Mais alguém quer comentar alguma coisa aí? Ah, gente, sobre as religiões, né? É tão importante eu ir comentar isso, que nos estudos estudo sistematizado da doutrina espírita, aqueles que tem nas casas espíritas, né? Que tem os livros. Vocês já viram? Lá na Casa do Caminho, uma vez até chegou a fazer, acho que o Vanderlei fazia. É o estudo aprofundado e estudo sistematizado. Eles têm um compilado de livros, né? Que vão trazendo assim para nós as ideias do espiritismo de uma forma mais didática e com outras pesquisas. E a primeira coisa que traz para nós é exatamente a questão das religiões e vai explicando o fundamento de uma por uma dessas mais comuns, de todas que existem no mundo não, mas pelo menos dessas mais comuns, exatamente para trazer esse conceito de que é, Deus é um só e são várias as maneiras da gente chegar até ele, dependendo da nossa evolução. Então tem gente, né, que hoje ela precisa ter medo do inferno para limitar ela de fazer algumas coisas. Ou ela precisa acreditar no céu para ela fazer a caridade, fazer o bem, né? E outras não. Como Dona Silvia comentou aí, no caso dela lá no catolicismo, né? Quando ela falou, eu tive a impressão que foi exatamente essa questão de céu e inferno, principalmente inferno, que não entrava muito na cabeça, não é, Dona Silvia? Sim, Tiago, sim, isso mesmo. Porque aí a gente vai lá no céu e inferno e lá esclarece bem para nós o que que é. Então, na cabeça da Dona Silvia, o catolicismo já não era suficiente porque ela já trazia esse questionamento interno. E aí vem o espiritismo. Se a gente vai lá no protestantismo, muitas pessoas para ter
o protestantismo que a gente fala são os nossos irmãos, né, evangélicos, que a gente chama de evangélicos. Muitas pessoas, para ela estabelecer uma fé, ela vai precisar daquela maneira mais incisiva, né, no culto ali, muitas vezes até falando mais alto mesmo, gritando, e aquele louvor ali com uma música alta, para ela atingir um estado de fé. Outras pessoas no budismo vai ser a contemplação, né, essa emancipação da alma que eles vão buscando. O que é o importante disso tudo? Todos esses objetivos necessitam que a gente melhore para conseguir. Se lá no catolicismo fala assim, não queremos ir para o inferno, temos que fazer o bem. Se lá no budismo fala assim, eu quero emancipar a minha alma, lá também tem que desapegar do material e fazer o bem. Se lá no protestantismo fala assim, temos que elevar a nossa fé, nós vamos ser salvos e tal, tem que fazer o bem. No espiritismo, né, que a gente fala da fé raciocinada, se a gente quer ter um desencarne tranquilo e nos tornar espíritos puros, fazer o bem. Então, todos esses fundamentos, e para finalizar, né, Emmanuel traz isso para nós no livro A Caminho da Luz. Todas as religiões têm o mesmo objetivo de conduzir a Deus e mais do que isso, todas elas são governadas por Jesus Cristo. Quando a gente fala de Buda, Maomé, Moisés, todos esses são missionários de Jesus. Então Jesus ele está ciente e mais do que isso, coordenando também todas as religiões, porque ele é governador do nosso planeta Terra, então ele governa tudo relacionado ao nosso planeta. Beleza, gente? Tiago, rapidão. Fala, E dona. quando a gente tem, eu gosto muito do espiritismo, porque quando você abre a mente assim, e tem essa visão, a gente passa a respeitar as outras religiões, Isso né? mesmo. Porque você sabe que cada espírito está na religião que vai orientar, que ele vai ser, ele vai pegar mais entendimento ali, naquela religião. Né? Não adianta ele sair do evangélico e ir para o espiritismo, que ele não vai aproveitar, ele não está pronto, talvez, para ouvir aqui, então está todo mundo no lugar certo. Né? A senhora comentou isso aí, lembrei, eu sou um exemplo pessoal disso aí, que antes, né, era tão incômodo, gente, quando os irmãos do Testemunho de Jeová chamavam na casa da gente, antes do espiritismo. Muitas vezes eu fingia que não estava em casa, ou ia lá, falava que não podia atender, não estava fazendo nada de útil. Era só a repulsa mesmo e o desrespeito, assim, de não compreender, né? Era uma imaturidade mesmo, porque as pessoas estavam ali trazendo o evangelho e muitas vezes, né, não parava para escutar. Agora eles chamam, eu gosto de ir lá e conversar com eles, né? Muitas vezes parabenizo ali pelo trabalho. E surpreendente, gente, com essa mente mais aberta, a gente vai conversar com eles, é muita coisa de evangelho que às vezes a gente nunca percebeu. E eu pego, né, os folhetinhos, trago aqui, depois eu vou ler. Uma vez eu peguei um falando sobre o evangelho de João, que eu fiquei maravilhado. Então, assim, é tudo mecanismo para a gente ir até a salvação, né? Compreendendo Deus. E aí, a senhora falou isso, eu lembrei, né? E eu fiquei pensando, gente, com a gente na campanha do quilo, né? O tanto que o povo deve achar que a gente é chato também. Ai, ai. Mais alguém, pessoal? Como que 2 linhas, né? Até rende comentário aí, ó. 2 linhas da gente falando aqui de Deus imutável. O estudo é isso, né? Eu tô com dificuldade com isso, com o testemunho de Jeová, viu, Tiago? Tá com dificuldade, Marlene? Tô, e não tem vergonha de falar isso pro mundo inteiro, não, porque eu tenho uma irmã que ela é testemunha de Jeová e ela, muitas vezes, ela já me condenou muito por conta de eu ser espírita. Aí o que eu faço? Eu vou e falo com paciência com 2 que tem, minha vizinha aqui, que assenta na porta e fica chamando a gente para escutar a palavra. E eu vou, toda vez eu falo com elas assim, agora eu tô com pressa, agora eu não tô com tempo, não. Eu, sinceramente, acho que é por causa, tudo por conta da minha irmã, você acredita? Eu não paro
Se eles chamam, eu olho na câmera aqui, vejo que é eles, eu não atendo. Eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu estou com dificuldade com isso, com eles, sabe? É, no Tô seu, mesmo. no seu caso aí você tem um motivo, né? No seu caso você tem um Eu motivo não sei se é porque. por conta da minha irmã, porque a minha irmã fez muita coisa com minha mãe, que levou minha mãe a ficar com depressão por conta da religião, de Uhum. testemunha de Jeová, sabe? Então eu estou tendo dificuldade com isso, em aceitar eles chamarem na minha porta e eu atender eles, viu? Você abordou um negócio aí que eu tive que ligar o microfone aqui e desabafar isso, viu? Mas fica Desculpa. tranquila. Ô Oi, Marli, mas pra oi. você não ficar triste, boa, não é só você não, né, Tiago? Tem muita. Ou eu também, eu falo isso sim, é porque realmente eu estou tentando aprender a respeitar, entendeu? Uhum. Mas eu acho, Bobo, que tu. Eu Que respeito, eu não respondo. Se ela me chamar aqui e falar, estou precisando, que você me faz um favor, com a maior. Nossa, faço na hora. Mas eu escutar a palavra deles, eu não escuto, por causa que então, você já está minha irmã respeitando. espesuteou em mim, na minha outra irmã, com a religião dela. Ela chegou a falar que eu estava diretamente ligada ao demônio por causa da minha religião. Pode uma falta de respeito dessa comigo? Então eu Uhum. vou e Ô, não tem. Marli, Mas, mas mas veja bem, o Marli. interessante aí é o que o Thiago falou no primeiro momento, aí, que eu achei. Ele foi muito feliz quando ele trouxe. Ele tinha dificuldade. E com o amadurecimento espiritual, ele foi aprendendo a respeitar a religião do outro. Porque isso aí é É, passo a passo, né? Daqui uns é, dias você vai rir disso que você está falando, porque você vai amadurecendo espiritualmente e vai vendo que o importante é seguir Jesus com respeito, com carinho, com amor. E para que você consiga seguir Jesus, isso aí é um desafio que você vai superando com o tempo. Eu eu creio. estou tentando, sabe? Eu estou tentando, eu passo, cumprimento elas, mas assim, eu ainda não tive coragem ainda de aceitar o que elas vão me pregar da religião delas, sabe? Ô Marli, Eu mas tem um fato interessante que você comentou, porque quando eu trouxe essa situação minha, eu nunca passei por uma situação parecida com a sua, né? isso. Desse tipo de assédio, né? Desse incômodo. É, Então, isso. acaba que pode ser até um mecanismo de defesa e até mesmo uma questão assim de Deus mesmo não deixar isso acontecer nesse momento para não evoluir para uma coisa, né, desagradável. Você falou aí o principal. Você consegue respeitar, se ela pedir ajuda, você ajuda, né? Sim, Mas quem tem me conhece sabe disso, sabe, Thiago? e Pode surgir uma pessoa lá que ele seja o bandido, que não interessa a religião dele, não. Ele está precisando da minha ajuda e eu vou servir ele, entendeu? Mas se isso. ele vir pregar para mim a palavra dele, eu não aceito. Eu não aceito porque eu fui tratada assim com a minha religião. Ela tinha que ter respeitado a minha religião, porque eu não se tratava desse assunto, entendeu? O Uhum. negócio era minha mãe e ela veio falar isso comigo, então É. eu fiquei assim, sabe? Isso é uma questão, isso é muito individual, né? Isso me lembra É, quando, isso. quando Kardec traz lá para nós, né, aquela reflexão da passagem, é, amar os inimigos. Aí eu não estou falando que você é inimiga, não, eu só estou fazendo uma É, comparação, tá? é, Mas ele fala assim que isso não significa que alguém que nos magoou, alguém que de alguma forma fez algo por nós, que nos chateou, prejudicou, não significa que a gente vai tratar aquela pessoa da mesma forma que outra pessoa, né, que a gente tenha mais afinidade e tal. Exatamente porque a gente tem ainda na nossa memória esse momento que aconteceu e isso pode desencadear uma revolta. Então, muitas vezes, é um mecanismo divino mesmo, de ainda não estamos, né, no momento de uma é, pacificação total, no momento assim de um conseguir compreender totalmente o outro, mas estamos caminhando para isso. Então, muitas vezes surgem essas situações mesmo de evitar para não acontecer, né, algo desagradável. E isso é muito normal, tá? Da mesma aham, forma que
É por isso que a gente não precisa ter vergonha de falar nada disso, porque esse é um ponto que às vezes a gente está caminhando mais lento, mas tem outros que nós já evoluímos e estamos dando passos largos. E isso é o importante, é a gente melhorar um pouco, né, a cada reencarnação. Só de você respeitar e ajudar já é um caminho enorme que está sendo percorrido, pode ter certeza. Aham. E paciência e oração, né, que é isso que a gente pode Isso. fazer. Obrigado, Tiago. Nada. Gente, nosso Gênesis, então, nós estamos aí estudando, né, capítulo 4, Caim e Abel, que já foi até comentado aí, né? Nós vimos toda a história envolvendo Caim e Abel. O Caim assassinou Abel, e depois ele começa uma reflexão, um exame de consciência que nós vimos aqui. E esse exame de consciência, nós discutimos no último estudo a questão do remorso, do arrependimento. O Caim fica num sentimento de culpa, né? E ele chega à conclusão: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe da tua face, serei um errante fugitivo sobre a terra, mas o primeiro que me encontrar me matará. Aqui é a conclusão do exame de consciência que o Caim faz. E muitas vezes, quando a gente faz algo que a nossa consciência condena, a gente fica com esse sentimento de culpa. Ocultar da face de Deus, né? Era como se a gente ficasse com vergonha de Deus. A gente fica pensando, por que eu fui fazer isso, meu Deus, e tal. A gente fica errante, sem caminho, né? Fugitivo, e fica com medo. Primeiro que me encontrar vai me matar. A gente tem esse medo do castigo, muitas vezes por uma mente ainda não amadurecida. Tudo isso aqui que o Caim tem, gente, nesse exame de consciência que ele faz, simboliza o nosso dia a dia. Quando a gente faz alguma coisa, né, equivocada, alguma coisa que vai nos trazer ali sentimento de culpa. Nós vimos a questão aí que muitas vezes a gente fica com um remorso duradouro e isso é ruim. A gente tem que partir para o arrependimento, porque o arrependimento é aquilo que motiva a mudança, né? Enquanto o remorso é aquela coisa que fica presa no passado e no passado a gente não pode mexer. E aí, Deus responde, né? Quem matar Caim será vingado 7 vezes. Alguém tem a Bíblia próxima aí? Poderia ler para mim como que está esse capítulo, esse versículo 15? O versículo 15, Tiago. Isso. Deixa eu ver aqui. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Obrigado. Pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Isso aí. Obrigado, Eliana. Gente, olha só que a versão da Eliana, né? Ela traz aí a palavra Senhor. Eu quis fazer essa confirmação que essa versão minha da Bíblia de Jerusalém, ela traz Yahvé, né? E quando nós falamos Senhor, remete então a esse Deus na nossa consciência, a maneira que nós entendemos Deus. Aqui o versículo 15 então já mostra uma reviravolta no pensamento de Caim, porque isso tudo aqui é a consciência dele, ó. O Senhor lhe respondeu, quer dizer, a consciência, o Senhor, né, é o Deus com características humanas, então é a consciência de Caim. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. Porque Deus não tem pensamento de vingança. Muitas vezes a gente que tem, né, esse pensamento aí de querer retribuir o mal com o mal. Você falou na outra parte aqui e colocou um sinal? Como é que tá aí, Eliana? E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Tá. Então traz Senhor também, né?
E aqui já voltando então nessa questão de Senhor de novo, é uma questão de consciência, voltando a é como se desse uma volta, né? Começa um processo de remorso, de culpa, de de querer esconder de Deus. Aí depois é um reconhecimento de ser filho de Deus, mas com um entendimento de Deus equivocado, né? Porque vingança não condiz com Deus, muitas vezes a gente pensa que sim, e colocar um sinal é reconhecer a paternidade. Mas aqui não é Deus colocando um sinal, né? É Senhor que trouxe lá. Então é a própria consciência de Caim lembrando que é difícil dele ser morto assim, né? Dessa forma que ele está pensando, porque ele também é filho de Deus, tá? Eu trouxe esse... Tiago, mas aí tá, nessa comparação sua em dois senhores, tem na própria consciência, aí são graus de evolução diferentes. No caso, quem era o senhor que desejou a vingança ainda estava naquele sentimento de vingança. Aí, com o tempo, o amadurecimento, ele começou a pensar em finalizar uma pessoa para que não pudesse vingar dela. É isso? Eu sei um pouco assim. Não, na verdade não são graus evolutivos diferentes não, de muito tempo não. Na verdade é uma confusão mental. Isso aqui representa a dualidade. É hora a gente pensar em Deus de uma forma, hora a gente pensar de outra. Numa própria reencarnação, muitas vezes a gente tem esses momentos, né, que a gente balança. Então aqui é uma consciência confusa que a gente pode dizer, Marilene. E quando ele traz a questão da finalização, porque isso aí, quando fala de finalização, é uma maneira equivocada de ter a visão de Deus, não é isso? Isso, é como se fosse um reconhecimento, né? É como se a pessoa lembrasse de alguma coisa que remete a ela a paternidade divina. Por exemplo, né? Vamos supor que a gente está nesse momento confuso, esse momento de culpa, e aí a gente pensa assim, ó, quantas vezes a gente fala, né, pessoal? Por exemplo, alguém que nos fez mal de alguma forma, a gente fala assim, mas Deus vai castigar essa pessoa, ela vai pagar na justiça divina. E a gente defende isso até com um certo ódio, vamos dizer assim, né? Isso é o quê? É como se a gente tivesse com um desejo de vingança. Só que aqui, ó, nessa linguagem, ela está numa linguagem do hebraico, né, que foi Moisés que escreveu, e o número 7 lá para eles era muito simbólico. Então, por exemplo, quando falava assim 7 vezes, era para reforçar a ideia de Deus. Entendeu? Então aqui, ó, quando fala quem matar Caim será vingado 7 vezes, é para reforçar uma ideia de que quem fizesse mal seria vingado. Com a gente também é a mesma coisa. Muitas vezes a gente pensa assim, fulano fez aquilo comigo, mas a justiça de Deus vai agir sobre ele. A gente não está confiando na justiça de Deus, a gente quer vingança, dependendo da maneira que a gente espera. E aí vamos supor que a gente completa assim, porque eu também sou filho de Deus, ele não pode fazer isso comigo. Aí é o quê? Reconhecer a paternidade divina, como se a gente colocasse um sinal. Deus já me mostrou várias vezes, aí a gente lembra de alguma coisa que aconteceu, né, que reforça para nós a ideia de Deus. Então, mesmo num momento de maldade, um momento de confusão, um momento de desejo de vingança, reconhecer de alguma forma que é filho de Deus. Para a gente entender melhor, é como se fosse no nosso dia a dia a gente pensando assim, fulano de tal fez aquilo comigo e ele vai pagar. Deus vai castigar ele, porque eu sou filho de Deus. Quantas vezes numa discussão de religião, né, que a gente trouxe aqui, a pessoa fala assim, se você fizer isso, você vai ser castigado. Porque Deus, né, a minha religião traz o Deus verdadeiro. Ela está reconhecendo a paternidade divina, só que expressando um sentimento maligno. Deu para entender? Assim, mais ou menos, mas eu acho que eu consigo ter uma linha de raciocínio diferente agora, tá? Mas aí eu vou observando à medida que o estudo for aprofundando, se eu tiver alguma dúvida, eu te dou, ok? Tá. Aqui, gente, do versículo... isso não é simples mesmo não, tá? Do versículo 13 até o versículo 15 aqui, a gente vê
uma confusão mental do Caim. Eu vou ler de novo para a gente. Olha só. Caim diz: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Isso aqui é remorso. Tá? É remorso, é ficar com sentimento de culpa. Hoje, tu me banes do solo fértil. Ele está falando de Deus. Quer dizer, como se Deus estivesse expulsando ele. Aqui, Marilene, ele está perdendo o conceito de paternidade. Ele está achando que Deus não considera ele como filho. Ele começa a ter medo de Deus, esconder de Deus. Eu vou ser errante, sem caminho. E como eu não tenho mais essa paternidade divina, o primeiro que me encontrar me matará. Quer dizer, eu estou desprotegido. Só que a... Beleza? Então aqui continua a mesma consciência. O Senhor ainda é o Senhor. É a mesma pessoa. Como se poucos minutos depois ela pensasse assim: não, não é isso não. Né? Se alguém me matar, me fazer mal, isso vai ser vingado. Aqui ela já começa um processo de voltar para o reconhecimento da paternidade, não é nem da paternidade, né? Mas é se reconhecer como filho, talvez isso seja melhor, porque Deus nunca deixa de ser pai. É a gente que muitas vezes esquece que somos filhos. Aqui, ó, quando ele fala Deus me baniu, ele está deixando de ser filho. É a consciência dele, não foi Deus que baniu ninguém. Né? E gera todo esse sentimento que a gente discutiu. E aqui, ó, no 15 ele começa: quem me matar vai ser vingado. Se alguém me fizer mal, vai ser vingado. Então aqui ele começa, ainda com um pensamento no mal, ele começa a ter um retorno, né, um reconhecimento que é filho de Deus, só que de uma maneira equivocada. Ô, Tiago. Oi. Aqui no versículo 14 aqui, ó, é diferente. Aqui ele fala: eis que hoje me lança da face da terra. Sim. Da tua presença hei de esconder-me. Então, tá falando que Deus lançou ele da face da terra, né? É, o tu que ele... Como é que é? O tu que ele remete aí é o Senhor, né? Que ele fala Senhor lá, não é? Ele fala assim: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar me matará. Então ele está falando que é o Senhor que baniu ele da face da terra. Isso, mas o Senhor nós vimos que representa o quê? Consciência, né? Sim. Não está escrito Deus. Está escrito Senhor. Quando é lei divina pura, gente, está escrito Deus. Quer ver, ó? Entendi. Vem aqui, Eliana, olha por favor aí o seu... Quer ver? Ai, passou muito aqui. Vê pra mim, fazendo favor. Como é que o 10 seu tá? 10, e fala: e disse Deus. Aí, ó. Aí tá falando Deus. Entendeu? Por quê, ó? Que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar por mim. Por que que aqui é Deus, Deus mesmo? É lei divina, né, gente? Nós vimos o quê? Que o sangue representa trabalho divino. Vocês lembram que nós estudamos isso? O trabalho divino é lei divina, ele não muda. É por isso que no 10 está escrito Deus e lá no outro está escrito Senhor. Tá? Porque Senhor é o Deus na nossa consciência. E Deus é Deus mesmo. Não tem como a gente falar diferente. Só esse pedacinho mesmo, Eliana, que eu queria que você lesse para a gente entender, tá? Okay. O que está dizendo. Aí então, Marilene, no 15 aqui, ó, quando ele fala de matar, ele está reconhecendo que é filho de Deus, só que voltado para o mal, que é a característica de Caim, né? É o materialismo. Quando fala assim, coloca um sinal e o Senhor coloca um sinal sobre Caim, é Caim pensando assim, não, eu sou filho de Deus e qualquer um que mexer comigo vai ser castigado. É aquele sentimento até religioso da gente achar assim,
o povo judeu tinha isso, né? O povo judeu era o Deus, o povo de Israel era o povo prometido, era o Deus único. Então eles só se consideravam filhos de Deus. Então quando a gente tem esse sentimento de que qualquer um que nos atingir será punido por Deus, a gente ainda não tem uma ideia clara de Deus. É um Deus ainda que faz o mal, né? Isso é o quê? É uma confusão de consciência, é uma consciência equivocada. Deu para entender? É assim, esclarecer um pouco mais. É isso mesmo. Beleza. Porque no primeiro momento eu tinha observado, mas deu para entender melhor. Então tá. Gente, nós ficamos. Ô, Tiago, Diga, dona Silvia. aí nesse caso que vocês estão falando, não é Deus, é igual que a menina falou semana passada, é a gente transferir muitas vezes a minha revolta para Deus. O negócio não é com Deus, o negócio é íntimo, o negócio é meu. Né? Essa Isso. vingança é minha, é só minha, não é de Deus, não. E isso é por isso que lá traz Senhor, né? Se falasse assim, ó, Deus vai vingar, aí tem coisa estranha. Aí a gente precisa aprofundar muito mais no estudo para tentar entender. Mas lá não está falando Deus, né? Quem matar Deus, quem matar Caim, Deus vai vingar. É tudo falando Senhor. Senhor, né? A gente chama de Senhor, são seres humanos. Então é Deus com características humanas. É Deus na nossa consciência. O estudo é importante por isso, né, gente? Porque uma palavrinha diferente colocada, ela muda, né, todo o sentido. Vocês já tinham parado para perguntar antes por que em alguns momentos falava Deus, em outros momentos falava Senhor? Isso aí só veio, gente, com as novas versões bíblicas, né? Almeida, João Ferreira de Almeida, Almeida Corrigido e Fiel. Porque, na verdade, antes dessa explicação que você trouxe, eu tinha a visão de que esse Senhor era Deus, entendeu? Porque a gente lê assim de forma bem aleatória e pensa assim, Senhor é Deus, a gente está falando da Bíblia, né? Aí agora, contextualizando minuciosamente, que dá para a gente ter uma visão diferente. Isso serve, né, até para próximos estudos. Quando você vê escrito assim, ó, Deus expulsou, Deus vingou, Deus matou, olha lá porque deve estar escrito Senhor. Não pode estar escrito Deus. Se tiver escrito Deus, aí a gente tem que fazer uma análise muito mais ampla do contexto, do significado de outras palavras, né? Então é isso. Gente, nós vamos ficando aqui por hoje, né? Com essa parte, então. Na semana que vem a gente continua. Vamos falar na Gênesis, né? Do caractere da perfeição, Deus imaterial. Nós vamos ver também que tem tudo a ver com os outros que nós já vimos. E a gente vai falar melhor sobre esse vingar 7 vezes com o perdoar 70 vezes 7. Beleza? Eu já mandei lá o texto no nosso grupo, o texto do Evangelho. Depois vocês dão uma olhada, leiam e se preparem para a semana que vem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento então, agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade, pelos esclarecimentos, pelo auxílio dos nossos benfeitores amigos, dos benfeitores da Casa do Caminho, de outras casas, de irmãos que participam aqui conosco. Senhor, que a sua santa e bendita paz continue conosco, nos dê sabedoria e fé para seguirmos em frente, para aplicarmos esses conceitos na nossa vida e que nós possamos ser transformados pelo Evangelho, nos tornando verdadeiramente filhos de Deus, merecedores do amor, da paz, da tranquilidade que o Senhor deseja para nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Até mais, Boa pessoal. tarde, Até semana que vem. Obrigada. E até semana que vem, boa semana para todos. Semana que vem.